Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para todos nós que queremos estudar mais a sua palavra, conhecê-lo melhor e colocar em prática os seus ensinamentos. Nesta série de programas estamos conversando sobre Jesus, a pessoa mais importante que já esteve na humanidade, na lista da nossa raça humana, mas uma pessoa muito peculiar, porque Jesus não foi apenas um profeta, não apenas um homem, não apenas um descendente de Davi, um herdeiro legal do trono de Israel, mas Jesus é o Filho de Deus. Sim, e é sobre isso que estamos conversando. Jesus como grande eu sou. Quantas vezes Jesus se revelou como Deus nas Escrituras? No Evangelho de João, principalmente, vemos isto. E no programa de hoje veremos Jesus é a porta. Que porta? Para onde vamos ao atravessar esta porta? O que significa isto? Jesus é a porta. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Sabemos que as Escrituras nos revelam a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus mesmo disse que a sua palavra é a verdade. E a palavra de Deus nos vai revelar quem é Deus. Nos revela Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Nós temos o Antigo Testamento como sombra daquilo que realmente é revelado no Novo Testamento. Jesus é a luz, Jesus incidindo sobre todas as figuras do Antigo Testamento, mostra quem Ele é, o Messias prometido, o Filho de Deus. E o Evangelho de João se propõe a isso. Ou seja, João, o apóstolo, ele se propôs a mostrar, a revelar, a falar para o mundo inteiro que o Filho de Deus veio ao mundo. Que Jesus é Deus entre nós. Este foi um dos seus nomes, que ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente, Deus entre os homens. Deus podendo ser tocado, ser visto, ser sentido, ser ouvido, e as pessoas podendo naquela época ser tocadas por Ele, curadas por Ele e experimentando até mesmo ressurreição dos mortos. Jesus, no Evangelho de João, por 7 vezes Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou. E hoje vamos ver o que Jesus diz em João, no capítulo 10, a respeito de si mesmo como a porta. A porta. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o versículo 10. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nós sabemos que a porta deve ter uma chave, uma tranca, uma tramela. E antigamente nas portas, a porta da rua, a porta principal da casa, tinha também um batedor, tinha algo de metal para se bater a porta, para se poder ouvir lá dentro
quando a porta era muito grande e era muito grossa, então tinha aquele batedor que seria a nossa campainha hoje. A porta tinha a maçaneta para ser girada, para poder abrir a porta depois que foi destrancada. A porta ali estava separando dois ambientes, o lado de dentro, o lado de fora. A porta separa. Do lado de dentro, a porta fechada, a segurança. Do lado de fora, a porta se abre e então se pode transitar de dentro para fora. A porta vai separar dois ambientes, o de dentro e o de fora. Jesus, ele disse aqui que quem não entrou pela porta, quem não entra pela porta, sobe por outra parte, é ladrão. E sabemos que realmente é assim que os ladrões agem. Eles pulam muro, eles pulam portão, eles abrem e saltam pelas janelas. Eles não entram pela porta. Eles não pedem acesso à casa. Eles não entram pela via legal. São os ladrões. Vieram com más intenções. Não vieram pelo lado legal para entrar naquele ambiente. São ladrões. O ladrão é aquele que vem roubar aquilo que não lhe pertence, ele vem tirar, ele vem desejar e apanhar e levar para si aquilo que não lhe pertence. O ladrão traz prejuízos graves, prejuízos sérios, e há roubos que trazem até mesmo uma destruição, dependendo daquilo que for roubado, daquilo que for levado. Uma destruição para a família, uma destruição para a empresa, uma falência. São os ladrões. Jesus está dizendo aqui que quem passa pela porta é o pastor. O pastor das ovelhas é aquele que cuida, é aquele que se dá, é aquele que ama, é aquele que conhece as ovelhas pelos seus nomes, é aquele que tem o cheiro da ovelha, que está perto delas, que dorme ao seu lado, que caminha com elas, que as tem sob as suas vistas em todo o tempo, vendo, controlando e cuidando. O pastor entra pela porta, o mercenário salta por outro lugar, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus, para ser o nosso Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, ele entrou pela porta legal. Para poder salvar, resgatar a raça humana, Jesus, o Filho de Deus, Deus conosco, Jesus teve de se tornar homem. Ele teve de entrar na raça humana por uma porta legal. Ele teria de ser introduzido, colocado no ventre de uma mulher. Deveria ali crescer e multiplicar as suas células, tornando-se um embrião, um feto, um bebê nascendo. Nascendo, crescendo como todos os bebês, dependente, mamando, sendo cuidado, aprendendo a falar, aprendendo a andar, a correr, e depois tornando-se uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Ele haveria de cumprir o seu ministério na idade adulta. Jesus então passou por todos estes estágios. Ele entrou pela porta, ele entrou pela via legal. Jesus entrou na raça humana não como vindo já pronto, Ele entrou de uma maneira sobrenatural, sim, porque ele não foi gerado pela comunhão, pela relação de um homem com uma mulher, mas sim por obra do Espírito Santo, porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então ele nasceu de uma virgem, a sua concepção foi sobrenatural. Mas, apesar de ter a concepção sobrenatural, Jesus entrou na raça humana como um ser humano, trazendo as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele entrou pela porta.
Ele entrou pela porta como homem, para falar aos homens, falar a sua língua, para mostrar que ele podia entendê-los, podia compreender o que é ser gente, tendo passado por todos os estágios: bebê, criança, adolescente, jovem, adulto. E aos 30 anos, na idade adulta, na idade madura, Jesus então vem para se revelar à humanidade, com seus ensinos, com seu ministério, que durou tão pouco, 3 anos e meio, mas foi tão forte e tão maravilhoso. Leia comigo o versículo seguinte, diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, ele está dizendo, olha, o ladrão passa por outro caminho. Ele não passa pelas vias legais. E nós sabemos que há um ser terrível, um ladrão horrível, com tanto terror agindo sobre a raça humana, não passando por nada legal, invadindo as casas, invadindo a mente, invadindo os relacionamentos e roubando a saúde, roubando a alegria, roubando o casamento, roubando a fidelidade, roubando a paz, roubando tudo que há de tão precioso, roubando às vezes até a salvação, roubando aquilo que é mais precioso. E ele não entrou pelas vias legais. Satanás, ele invadiu a privacidade do jardim do Éden. Ali estavam Adão e Eva, vivendo numa comunhão tão perfeita, porque eles eram inocentes e perfeitos e tinham tudo para ser felizes. Ali eles podiam comer de todas as árvores do jardim. Ali todos os dias eles podiam conversar com Deus. Na viração da tarde, Deus vinha como uma teofania, Deus vinha como um anjo, Deus vinha com figura humana, com boca, olhos, nariz, caminhando pelo jardim e conversava com Adão e Eva. E Satanás entrou, não foi convidado, não entrou pelo legal, por um convite, mas ele invadiu aquela privacidade. Ele invadiu aquele jardim e ele veio e se interpôs entre o homem e a mulher e Deus. Se interpôs com tentação, com engano e acusando o próprio Deus. A serpente ali estava. Satanás então disse para a mulher: olha, é verdade que Deus disse que não é para comer de nenhum fruto das árvores do jardim? E ela disse: não, nós podemos comer de todas, menos de uma, a que está no meio do jardim. Satanás, ele veio como um intruso, e é assim que ele entra na família, entra pela própria televisão, que pode ser uma bênção, como a Rede Super tem sido para você. Quantas coisas ruins, negativas, vão entrando nos lares, nas famílias e destruindo os princípios mais básicos da moral humana, os princípios daquilo que nos traz segurança para continuarmos como raça humana, como dignidade de ser humano. Sim, o inimigo entra como um ladrão, entra como a serpente entrou, sorrateira, entrou sem fazer barulho, entrou com engano. Aquele que não entra pela porta é enganador, é ladrão. Ele vem buscar aquilo que não lhe pertence, ele vem buscar aquilo que ele desejaria para si. Satanás queria ser semelhante a Deus,
Ele queria se assentar acima das nuvens, no trono, e ser adorado. Ele queria adoração que não lhe pertencia, mas pertencia a Deus. E ele então entra na raça humana de maneira sorrateira para tentar buscar o que não lhe pertence. Ele quer buscar ser adorado. Tão triste ver pessoas adorando Satanás, sabendo que o que ele tem é mentira, é engano e é inferno e é sofrimento e é tanta coisa tão ruim. Quando a gente conversa com alguma pessoa que fez aliança com Satanás, ou alguma pessoa que se converteu e era um feiticeiro, era um satanista, estava ligado à nova era, são pessoas que dão a sua vida por coisas tão terríveis. Já ouvimos de pessoas que têm de comer carne de defunto, vão no cemitério desenterrar defuntos e comer carne apodrecida, beber sangue, pessoas que deixam suas unhas crescendo, cabelo. Lá no Nepal conhecemos um sadhu que há 27 anos não cortava seu cabelo. Um homem cheio de demônios, um homem opresso, aquela opressão nos seus olhos, na sua vida, no seu rosto, aquele pavor, aquela coisa tão terrível, porque o ladrão não entra pela porta. Ele é sorrateiro, ele quer aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é dele, ele quer para si. Mas Jesus disse que o pastor das ovelhas, ele entra pela porta. E Jesus, ele vai dizer também que ele é o bom pastor. Mas antes, olha o que ele diz no versículo seguinte. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta das ovelhas. A ovelha é esse animalzinho tão simples, não tem a mesma característica de um cavalo, de um cachorro, de um gato, de animais tão espertos, tão inteligentes em termos de localização, de saberem voltar para casa, de direção. Como é difícil ficar livre de um cachorro, ficar livre de um gato. Eles sabem o caminho de casa, eles voltam. Mas a ovelha não. A ovelha precisa do pastor. Precisa do pastor para guiá-la, para cuidar, para levar para o lugar certo para comer. Senão ela come coisas que não pode. Ela come coisas venenosas e morre. Ela precisa do pastor. Mas Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. E no versículo seguinte, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Esse versículo é chave. Eu sou a porta. Sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Entrar e sair significa liberdade. Liberdade. Há pessoas que entram pela porta da prisão e perdem a liberdade. Estão presas numa cela, estão presas ali numa solitária, estão presas, não podem sair, estão presas. O inimigo, ele coloca as armadilhas para as pessoas, elas entram nas armadilhas pensando que é algo maravilhoso, porque ali tem uma isca. Geralmente, os jovens que entram pelo caminho das drogas, para eles é oferecido algo que eles vão ter experiências alucinantes, experiências maravilhosas, que eles vão entrar numa dimensão de não se preocupar. E eles entram e a porta fecha.
e eles estão presos. Presos pela droga, presos sem poder sair, e é uma após outra, uma após outra. E para manter o vício, vem o crime, vem o assalto, vem a mentira, vem a perca da dignidade. Perdem a dignidade, fazem coisas que jamais fariam em sã consciência, porque entraram numa armadilha, entraram e ficaram presos. A palavra de Deus nos diz que, debalde, o passarinheiro colocaria o laço para o passarinho na frente dele. Ninguém vai colocar uma armadilha, vai abrir um buraco ou colocar uma armadilha para pegar a perna de um urso ou de um animal e achando que o animal vai colocar o pé ali ou que vai pular lá dentro daquele buraco e ficar preso. De forma alguma. A armadilha, ela é camuflada. Camuflada. É colocado folhas, se colocam ramos, galhos, despistado, até mesmo o pó, e o animal vem e não sabe o que está ali por baixo e é preso. Preso. Preso para ser levado vivo para um zoológico, tudo bem. Preso para ser morto, sua pele tirada, preso, preso, machucado na armadilha e perde a liberdade. Esta é a grande diferença entre o que Jesus oferece e as falsas religiões oferecem. As pessoas entram pelos caminhos das seitas, entram pelos caminhos das heresias, das religiões, e elas estão ali fazendo aquilo tudo que lhes é ordenado, às vezes coisas tão terríveis como no islamismo, por exemplo, de morte aos infiéis, matam até outros muçulmanos, dizendo que estão agradando a Alá, agradando ao seu Deus. Nós podemos ver religiões como o budismo, a pessoa fazendo ali não sei quantas mil vezes aquelas abluções, aquelas ginásticas, aquelas rituais, e não tem a paz, porque a paz que o homem precisa, ela vem de Deus. A paz que nós temos e que enche o nosso coração, ela tem um nome. É Jesus. Ele é o príncipe da paz. Somente Ele pode nos trazer a liberdade e a verdadeira paz. Por isso, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus veio oferecer é vida em abundância. O que Ele veio nos trazer é liberdade. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Quando Jesus entra na nossa vida e nos traz a verdadeira liberdade, nós podemos entrar e sair. Você pode olhar para uma televisão, olhar para uma garrafa de uísque ou de bebida ou de cachaça, olhar para um maço de cigarros, olhar para a droga, cocaína, maconha e não ter absolutamente nenhum desejo. Olhar para uma prostituta, para um convite para as mais variadas perversões sexuais e não ter absolutamente nenhum desejo pelo pecado. Você poder escolher e dizer, não, eu quero Deus, eu quero a paz, eu quero apenas o Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus é muito maior do que qualquer glória que este mundo possa nos oferecer. A liberdade que Ele nos traz é plena e total, garantida pela sua paz e pela sua presença. Jesus é a porta. Você já entrou por esta porta? Você já está do lado de dentro, onde estão os salvos? Você quer orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te convido, Senhor,
entra na minha vida, perdoa os meus pecados, lava o meu coração de todo pecado, de toda iniquidade e dá-me a pureza do Senhor. Dá-me a tua salvação, a tua paz, enche-me do teu Espírito Santo e dá-me a alegria de viver só para ti. Eu me entrego a ti, Senhor, para viver para a tua glória. Junto com tudo que tenho e sou, eu entro por esta porta. Eu entro por ti, ó Jesus, para conhecer este mundo maravilhoso onde a tua presença reina e habita. Recebe-me, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a tua paz e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, e as pessoas que nos assistem, que já experimentaram a tua salvação, mas estão vivendo momentos difíceis, de dor, de luto, de enfermidade, o Senhor alcança cada coração com a tua presença. Traz paz ao cansado, traz, ó Deus, salvação àquele que está titubeando ainda sem esperança. Traz a tua cura para os que estão enfermos, libertação para os oprimidos e a tua doce presença em cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.